irmãos, vamos colocar de pé para podermos fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos ler o versículo 14. Aos nossos irmãos, através da internet, meu muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Segundo a graça do Senhor, estamos diretamente aqui do Tabernáculo Brana, em Curitiba, Paraná, para mais este culto de Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos lá na África, Moçambique, Luanda, Angola, São Tomé e Príncipe, lá em Londres, o irmão Helder, a irmã Isabel, e por toda parte, né? Na Alemanha, o irmão Joseph Strava, lá em Portugal, o irmão Augustinho Adriano. Deus abençoe, meus irmãos, por toda parte, aqui no Brasil e fora do Brasil. Que Deus possa falar com cada um mais uma vez. Vamos ler então Gênesis capítulo 24, o versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu Senhor. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais esta porção da sua palavra que vamos alimentar nesta noite, Pai. Que o Senhor use de misericórdia e fale a cada coração eleito através do teu Espírito Santo, Pai. A minha voz pode chegar somente ao ouvido humano, Senhor, mas a sua voz pode adentrar a alma, o coração do eleito. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, eu trago aqui o tema A Mulher do Cordeiro. A esposa de Cristo. A mulher do Cordeiro. Sabemos que nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos casados com Cristo, a palavra, os selos revelados. E a igreja hoje, ela não é apenas uma noiva de Cristo, mas ela é a mulher, a esposa do Cordeiro. Crê você nisto? Amém. Somos a mulher, a igreja, a esposa, o corpo, a senhora eleita. Isto tem que estar dentro dos nossos corações. Porque diz irmão Brana, quando esta igreja reconhecer o que ela é, se dará o arrebatamento. Isto para mim é maravilhoso, meus irmãos. Então aqui vamos tomar a mensagem do profeta William Brana, intitulada O Mensageiro do Entardecer, parágrafo 244. A mensagem do irmão Brana, ela é tão profunda, meus irmãos,
que cada parágrafo traz vida para cada um de nós. Cada parágrafo da mensagem do irmão Brana, ele é vivificado hoje. Ele mostra a condição do tempo presente e a condição de cada um de nós. Ele mostra a condição da mulher do Cordeiro. Porque assim como qualquer jovem procura uma esposa, uma mulher, Cristo, ele também procurou uma esposa, uma mulher, para ser a sua igreja. Diz o irmão Brana, eu tenho respeito por todas as damas nesta audiência, mas há somente uma senhora que eu vou levar para casa, e esta é a senhora Brana. Da mesma forma é Cristo, meus irmãos, né? Tem muitas noivas, muitas igrejas que se dizem igreja de Cristo, mas só tem uma senhora que ele vai levar para casa no arrebatamento. A senhora Brana espiritual, a mulher do Cordeiro. Agora aqui o irmão Brana mostra, falando sobre Abraão, Eliezer, Isaque e Rebeca. Lá no tempo de Abraão, certo? Que Abraão enviou Eliezer a procurar, a encontrar uma mulher para seu filho Isaque. Da mesma forma, os irmãos precisam notar que Deus enviou o William Brana para procurar, encontrar uma esposa para Cristo. Amém? Amém? Vocês veem? Abraão enviou seu servo Eliezer para preparar uma esposa, uma mulher para Isaque, o filho de Abraão. Da mesma forma, Deus, nos últimos dias, enviou seu servo, o William Brana, para preparar uma esposa para Cristo. Uma mulher para o Cordeiro. Certo? Agora, olha o que o irmão Brana diz na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 244. O irmão Brana diz assim, notem, Eliezer suou muito até que ele encontrou caráter. Isto é correto. Então, aquele mensageiro de Abraão, Eliezer, diz o irmão Brana que ele suou para poder encontrar uma mulher, uma moça que tivesse caráter. Porque Eliezer queria uma mulher para Isaque que tivesse caráter. Da mesma forma, meus irmãos, você tem que ver que a mensagem de William Brana suou muito para encontrar uma igreja que tivesse o caráter que ele estava procurando. Caráter de Cristo, o caráter da mensagem. Porque Cristo não está buscando uma grande igreja. Da mesma forma como Eliezer não estava buscando uma esposa para Isaque através de beleza. Ele não estava procurando beleza numa moça. Ele não estava buscando riqueza numa moça.
Ele estava buscando caráter. E por isto que o irmão Branham vem e diz que Eliezer suou, teve muito trabalho, até que ele pudesse encontrar o caráter que ele estava buscando para Isaac. Da mesma forma, temos que ver hoje, meus irmãos, que a mensagem de William Branham está preparando uma esposa para Cristo, uma mulher para Cristo. E Deus não está buscando uma grande igreja. Deus não está buscando uma igreja cheia de membros. Deus não está buscando uma igreja rica. Deus está buscando caráter. O que Deus quer de cada um de nós é caráter. Uma esposa caráter. A esposa de Jesus Cristo, ela tem caráter. Amém. E é o caráter da palavra de Deus, o caráter da palavra da hora. É isso que nós temos que ter nos nossos corações. O que Deus busca em você, meu irmão, é caráter. O que Deus busca em você, minha irmã, é caráter. Em você, jovem, moço, moça, ancião, anciã, é caráter. O caráter da palavra de Deus. E Eliezer suou muito. E eu fico pensando, meus irmãos, que aquilo não foi rápido. Porque se o irmão Branham diz que ele suou, ele teve muito trabalho para encontrar uma moça. Dentre os familiares ali de Abraão, porque Abraão falou, vai na casa do meu pai, nos meus parentes. E ele foi passando ali por parente, e teve trabalho. Ó, aquela mocinha, mas aquela mocinha, ela está com o cabelo cortado. E aquela outra mocinha, não, mas aquela mocinha, ela está com a saia nas coxas. Mas e aquela outra mocinha? Mas aquela mocinha respondeu sua mãe, não serve para casar com o filho de Abraão. E Eliezer suou, aquilo demorou, foi um trabalho árduo. E eu fico pensando, trazendo para o espiritual, meus irmãos, que a mensagem de William Branham suou muito até que ele pudesse encontrar um caráter que a mensagem estava procurando. Amém. Demorou 40 anos para a mensagem, a terceira etapa, encontrar caráter para uma igreja, para Jesus Cristo. Amém. E passou por vários parentes da mensagem, lá nos Estados Unidos, mas cadê o caráter? Eu não estou achando o mesmo caráter que Deus manifestou em William Branham, a mesma fé que Deus manifestou em William Branham. Eu não estou achando caráter. E então a mensagem passou por vários países, passou pela África, passou pelo Brasil, primeira e segunda etapa. Meus irmãos, demorou 40 anos para Deus encontrar Rebeca no Brasil. Achar o mesmo caráter que tinha William Branham, porque o caráter de William Branham é o caráter de Jesus Cristo. É o caráter da palavra da hora. Deus estava buscando um pastor que tivesse caráter para poder pregar essa terceira etapa. Olhava para um pastor, aquele pastor não pode. Aquele outro pastor também não pode, tem problema. Casamento, divórcio. Aquele outro pastor também não pode. E a mensagem, a terceira etapa, suou, meu irmão. Até que ele encontrou um pastor que tinha o mesmo caráter de William Branham. E quando ele encontrou o pastor Osmar Rodrigues Costa, Deus encontrou um caráter que ele pôde confiar a terceira etapa. Amém. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus busca em cada um de nós caráter. Caráter. Por isso que você vai ver pastor Osmar, um homem que teve caráter no casamento, um homem que teve caráter na palavra, um homem que teve caráter com dinheiro, um homem que teve caráter com dízimos. Por quê, meus irmãos? Porque ele estava representando a esposa, a mulher do Cordeiro. Amém. A mensagem de João é a manifestação
manifestação da mulher do Cordeiro, a esposa de Cristo, a senhora eleita. E por isso que cada um de nós temos que ter o mesmo caráter. Deus busca num pastor caráter que fala a verdade, caráter que profetiza outra vez, fala a mesma coisa. Olha para você ver, meu irmão. Quando Eliezer suou para poder encontrar caráter, então Eliezer veio e fez uma oração, falou: Senhor, que a moça que o Senhor preparou para Isaac, que aparecer aqui neste tanque, e eu falar, dai-me de beber, e ela me der de beber, e tirar água até para os meus camelos, esta é a que o Senhor tem preparado. Ou seja, meus irmãos, a mulher que aparecer aqui e falar a mesma coisa que eu tenho falado. Ela tinha que falar a mesma coisa que Eliezer falou. Ela tem que falar a mesma palavra que eu falei. Aqui, chegar aqui no tanque e falar, dai-me de beber. E ela falar, eu vou tirar água para você e para os seus camelos. Ela tem que repetir as minhas palavras. Esta é a mulher do Cordeiro. Esta é a mulher de Isaac. Da mesma forma, você tem que ver, meus irmãos, que Deus estava buscando a mesma coisa. Uma igreja, um pastor que pudesse falar, repetir o mesmo que o irmão Branham repetiu. O mesmo que o William Branham revelou. Tem que falar a mesma coisa. O que Deus busca numa igreja? Falar a mesma coisa que o irmão Branham revelou. O que Deus busca num pastor? Que ele fale a mesma coisa que o William Branham falou. Se você falar a mesma coisa que o irmão Branham falou, você vai falar a mesma coisa que o pastor Osmar falou. Porque o pastor Osmar falou o que o William Branham falou. Apocalipse 10, 8 a 11, profetize outra vez. Tem que falar a mesma coisa. Esse é o caráter da mulher do Cordeiro. Quando fala somente o que o profeta falou. Quando repete tudo que o profeta revelou. Vamos continuar aqui na mensagem. Quem conseguiria ele? E ele confiou em Deus. Caráter para quem? Caráter para Isaac. Ele estava buscando a mulher para Isaac. Ele estava buscando caráter para Isaac. A noiva, a qual é um tipo da igreja. Então, a mensagem do sétimo anjo está buscando caráter para Cristo. O que é caráter para Cristo? É uma igreja, é um pastor, é membros que falam a mesma coisa. Amém. Que o mensageiro falou. É isso, meus irmãos, tem que falar a mesma coisa. Rebeca falou a mesma coisa que Eliezer, na sua oração, disse. E a mulher do Cordeiro, quando ela aparece em Apocalipse 10, 8 a 11, e ela profetiza outra vez, ela fala a mesma coisa que o sétimo anjo falou. É claro, meus irmãos, é simples. Você sabe disso. Essa era a semente natural de Abraão, Isaac. Esta é a semente real de Abraão, Cristo. É um tipo. Eu estou fazendo um tipo. Porque o irmão Branham fez um tipo. E o tipo, ele é perfeito. Rebeca repetiu exatamente o que Eliezer disse. A mulher do Cordeiro, em Apocalipse 10, 8 a 11, quando ela profetiza outra vez, ela repete exatamente o que o sétimo anjo disse. Amém. Bem, se Eliezer,
o mensageiro buscou a noiva e tratou de encontrar caráter, se aquele homem vem, um mensageiro dos últimos dias, tratando de encontrar a noiva de Cristo, ele não procurará um rol de membros denominacional. Ele não está preocupado de encontrar membros, uma igreja cheia de membros, uma igreja grande, uma igreja bonita, um pastor famoso, uma igreja rica. Cristo não está preocupado com isso, meu irmão. Os mocinhos muitas vezes estão preocupados com beleza, beleza acaba. Por isso que Cristo não está preocupado com uma igreja bela, uma igreja, os grandes templos aqui em Curitiba, os grandes templos no Brasil, os grandes templos em Moçambique, em qualquer lugar. Não, meus irmãos, Deus está buscando um povo que tem caráter, que pode falar a mesma coisa que o sétimo anjo revelou. Amém. Este mensageiro dos últimos dias, tratando de encontrar a noiva de Cristo, ele não procurará um rol de membros denominacional, ele procurará por caráter, que esteja disposto a falar a mesma coisa. Esta é a igreja de Cristo, a que fala a mesma coisa que Cristo falou. Eu gosto de repetir estas coisas, porque Rebeca repetiu o que Eliezer falou. Por isso que repetir, falar a mesma coisa, é bom, meus irmãos. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 28, o irmão Branham diz aqui: nós sabemos o que esta escritura de Gênesis aqui, leiam o capítulo todo, se desejarem, é o que nós lemos, né? É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoe-me. Parece que o irmão Branham queria dizer algo, né? É Deus enviando Eliezer. O nosso Eliezer que Deus enviou, chamou o William Marion Branham. Amém. E a mulher de Isaac, que Eliezer preparou, chamou Rebeca. E a mulher do cordeiro, que o sétimo anjo preparou, é a Rebeca espiritual hoje. A Rebeca espiritual hoje, a mulher de Cristo, a mulher do Cordeiro, ela fala a mesma coisa. Por isso, meu irmão, cada um de nós, nossas esposas, tem que aprender a falar o que o marido fala. Amém. Agora ficou difícil, né, minhas irmãs? Ficou difícil, né? Mas a Bíblia não fala diferente. Como é que eu vou falar diferente? Não foi Eliezer que falou o mesmo que Rebeca. Foi Rebeca que falou o mesmo que Eliezer. Por quê? Eliezer sabia que Rebeca ia falar o mesmo que Isaac. Amém. Certo? Então, nossas esposas, as mulheres, quando tem seu marido cristão, devem aprender a falar somente o que o seu esposo fala. É um tipo de Cristo e a igreja. Se a mulher fala uma coisa, o marido fala outra, então não é tipo de Cristo e a igreja. Não é tipo. Para ser tipo, tem que falar a mesma coisa. Tem que ter o mesmo pensamento. Tem que ter a mesma fé. Tem que ter o mesmo caráter. E quando a mulher tem o caráter do marido, ela fala o mesmo que o marido fala. Amém. Daí você vê uma mulher quando ela não tem o caráter do marido. O marido fala: isto não é doutrina certa. Misericórdia.
A mulher, depois que o marido morre, ela fala diferente. Não tinha o mesmo caráter. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela fala a mesma coisa. Ela tem o caráter de João. Ela tem o caráter de Cristo. Amém. Fala quando está vivo e fala a mesma coisa depois que morreu. Não muda a sua fé. Nós não mudamos a nossa fé. Nós cremos do mesmo jeito quando o pastor Osmar estava vivo. Porque nós somos a mulher do Cordeiro. Amém. Nós não somos a mulher do homem, nós somos a mulher do Cordeiro, de Cristo. E Cristo é o selo revelado. Nós não conseguimos falar diferente do Cordeiro, nós não conseguimos falar diferente de João. Nós não conseguimos falar diferente do profeta. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoe-me, para selecionar uma noiva para Isaque. E a bonita Rebeca saiu, e em perfeita resposta à oração que Eliezer, o servo de Abraão, tinha acabado de fazer. Uma resposta de Deus. Nós somos uma resposta de Deus nesses últimos dias. Porque Deus disse, através de William Branham, esta do último dia não cairá. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós somos uma resposta, porque somos a mulher do Cordeiro. É as atitudes que mostram, meu irmão. É as atitudes, é as ações, é as palavras, é o que você fala, é o que você faz. É o que mostra, que prova se você é mulher do Cordeiro ou não. O que adianta ser mulher de um pastor e não ser mulher do Cordeiro? Se não fala a mesma coisa, não é mulher, não é esposa. Não tem o mesmo caráter, a mesma fé. O servo de Abraão tinha acabado de fazer a oração que o servo do Senhor tinha acabado de fazer. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Estou aqui escolhendo uma noiva, 1965, parágrafo 28. Só nesse parágrafo, né? O irmão Branham falando de Eliezer e falando do mensageiro do último dia. Aí o irmão Branham diz, agora, no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse. Aí o irmão Branham falando de Eliezer, o irmão Branham falando de Rebeca. Aí o irmão Branham leva nós lá no Apocalipse 21, no versículo 9. E o irmão Branham lê assim, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Amém. A irmã Branda leva nós lá no Monte Pôr do Sol, meu irmão. E veio a mim um dos 7 anjos. Vem. Veio a quem? Veio a João, veio ao irmão Brana. Veio ao irmão Brana. Um daqueles 7 anjos. Diz o irmão Brana, aquele 7º anjo que tinha o 7º selo, voou diretamente para mim. E veio um dos 7 anjos, dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aquele 7º anjo, meus irmãos, Apocalipse 10, 1-7. Vem, eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro.
Deus mostrando por Mombrana, assim como Deus mostrou para Eliezer, a mulher de Isaac. Assim, Deus mostrou para o irmão Brana a mulher do cordeiro. Vem, eu vou te revelar a esposa do cordeiro. Vem, William Brana, você vai revelar a palavra, mas eu vou dar a resposta para as suas orações. Eu vou te mostrar a mulher de Cristo, a esposa de Cristo, a senhora eleita. E Deus então manifestou o Apocalipse 10, 8 a 11, a esposa do cordeiro, a mulher de Cristo. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Por isso que você vê que o ministério de João, que manifestou no pastor Osmar, e que continua hoje, fala a mesma coisa. Os que não falam a mesma coisa não é mulher de cordeiro. O que prova que é a mulher do cordeiro é que fala a mesma coisa que João falou. Amém. Não é que aperta o play, é o que fala. Amém. A mulher do cordeiro não é muda, ela fala, ela profetiza outra vez. Amém. Ah, na Bíblia não está escrito assim, meu irmão, vem mostrar-te-ei a esposa do cordeiro que aperta o play. Não está escrito assim. Não adianta fazer doutrina errada. É contra a Bíblia. Vem, eu vou te mostrar a mulher do cordeiro. Ela profetiza. O pastor Osmar falou. Profetizar outra vez é pregação. Tem que pregar, tem que ter pastor, tem coragem para pregar a terceira etapa, do jeito que o pastor Osmar pregou. Vai escutar o pastor Osmar. Eu estou falando a mesma coisa que o pastor Osmar falou. Por quê? Eu tenho que comprovar. Eu tenho a fita, eu tenho a mensagem do pastor. Amém. E o pastor Osmar falou, profetizar outra vez é pregação. São pastores que podem pregar, ungidos com o Espírito de Deus, para falar a mesma coisa que João falou. Isso é para eleito, meu irmão. Quem não é eleito, vai apertar o play, vai se escandalizar, vai cair. Eu estou pregando é para eleito, eu estou pregando é para a mulher do cordeiro. Na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, 24 de março de 63, parágrafo 232, pergunta 22. Já estamos terminando. Perguntaram para o irmão Brana, a noiva de Cristo teria um ministério antes do rapto? 233, irmão Brana dá a resposta. Com certeza, é isto que está ocorrendo agora mesmo. Por quê? Porque o irmão Brana faz parte da noiva. O irmão Brana faz parte da noiva, tal qual pastor Osmar faz parte da noiva, tal qual cada um de nós fazemos parte da noiva, da mulher do cordeiro. Amém. Com certeza, é isso o que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. O ministério da noiva de Cristo, da mulher do cordeiro, não é apertar o play. Porque ela consiste de profetas, apóstolos, doutores, evangelistas e pastores. Agora você acha que esse quíntuplo de Efésios aqui vai sentar e apertar o play? Meus irmãos, pelo amor de Deus, mordam a consciência.
A noiva de Cristo terá o ministério antes do rapto? Sim, com certeza. É o ministério que está acontecendo agora, no tempo do irmão Brana. É o ministério que aconteceu no tempo do pastor Osmar. E é o ministério que vai até o arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Através de apertar o play? Não. Através de pastores, através de doutores, através de evangelistas. Homens inspirados por Deus pregando a mesma mensagem. Amém. Está certo? Esta é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Eu quero terminar aqui. Será tão humilde. O que você tem que perceber? Será é futuro, certo? Quando o irmão Brana falou será, eu já estava mostrando o futuro, porque o anjo mostrou a mulher do cordeiro para ele. Vem, um daqueles anjos disse, vem, mostrar-te-ei a mulher do cordeiro. Eu vou te mostrar, Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Aí o irmão Brana vem e fala, a noiva de Cristo será. Não era no seu tempo? Era humilde no tempo do irmão Brana. Foi humilde no tempo do irmão Brana. Mas foi muito mais humilde no tempo do pastor Osmar. Muito mais simples. E você tem que ver que, até o final, cada um de nós, o ministério da esposa de Cristo, o ministério da mulher do cordeiro, vai ser a cada vez mais humilde. O nosso ministério hoje é mais humilde ainda. Isso quer dizer, é mais simples do que foi o ministério de João. O ministério de João foi mais simples do que foi o ministério do irmão Brana. Mais humilde, menos gente. Mas será simples. Não será um ministério, grande pastor, e igrejas lotadas e cheias. Isso é Laodiceia. Mas será, meus irmãos, em lugares simples, em casas simples, em igrejas simples, humildes, é a forma que Deus trabalha. Na simplicidade, mas com todo o poder da revelação da palavra de Deus. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela porção desta noite que o Senhor tem permitido nós falarmos um pouquinho com o teu povo, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém.